E a gente volta a falar sobre o resultado de hoje do julgamento do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, o STF deve iniciar efetivamente o julgamento contra Jair Bolsonaro e 7 aliados por crimes como tentativa de golpe de Estado. A gente mostra para você agora, você que nos acompanha, quais são os próximos passos desse processo. O STF abre uma ação penal. Todos são considerados inocentes e respondem em liberdade. No início da fase processual, defesa e acusação, Ministério Público, podem apresentar as provas, sugerir as testemunhas e pedir diligências. O julgamento em si ainda terá uma data marcada pelos magistrados e, se forem condenados, réus devem cumprir penas que vão variar conforme os crimes imputados. A prisão em regime fechado é aplicada a condenados com 8 anos de prisão ou mais. Um próximo tópico: se forem absolvidos, os processos serão arquivados, mas ainda não temos a data de início desse julgamento. Agora a questão é qual deverá ser a estratégia das defesas no Supremo Tribunal Federal depois que Jair Bolsonaro e mais 7 aliados do ex-presidente viraram réus. Ainda analisando esse julgamento, temos mais um convidado. Nosso entrevistado é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Satisfação minha estar aqui com vocês. Satisfação nossa. Bom, professor, nós estávamos discutindo aqui que ontem, inclusive quando as defesas se pronunciaram, não houve especificamente um questionamento sobre o mérito da discussão, se houve ou não houve tentativa de golpe, mas sim tentativa de se desqualificar, por exemplo, a delação de Mauro Cid, a tentativa de levar o julgamento para o plenário, né, que saísse da primeira turma e fosse para o plenário, e outros pontos. A partir de agora, isso muda? O que é possível esperar das defesas dos envolvidos? Agora tudo muda, porque finalmente começa a fase processual judicial, Tiago. Até o momento, nós tínhamos apenas uma peça de acusação inicial, uma petição inicial oferecida pelo Procurador-Geral da República, que no processo penal leva o nome de denúncia. Mas para a denúncia levar à instauração de uma ação penal, o órgão judicial competente, seja ele qual for, seja um juiz de primeira instância, seja um tribunal, ele deve avaliar se estão presentes os pressupostos de recebimento desta denúncia, que estão todos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, não se tratava mesmo de julgamento de mérito, em absoluto. O que se estava a examinar é se poderia ou se não se poderia ter uma ação penal. O Supremo Tribunal, na sua primeira turma, hoje disse que sim, que é possível ter uma ação penal, determinando a instauração dessa ação através do recebimento da denúncia. Agora é que tudo começa em termos de debate judicial e a defesa vai contar com sua ampla possibilidade de produzir provas testemunhais, serão dezenas de testemunhas ouvidas, produzirá provas documentais também e até, talvez, provas periciais para se demonstrar a autenticidade de documentos. Do mesmo modo, nessa fase judicial ocorrerão os debates entre acusação e defesa, até que chegue a peça final, o ato final da ópera, que são as alegações finais, quando o processo estará maduro para julgamento. Então, por hora, não tivemos julgamento de mérito, sim. Julgamento de mérito ocorrerá lá na frente. Professor Gustavo, vou chamar já os nossos comentaristas para a participação aqui com a gente também, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora. Boa noite, professor Gustavo, um prazer sempre falar com o senhor. Olha só, a gente está vendo uma tentativa, evidentemente, uma certa manipulação para desacreditar o tribunal como o órgão julgador desse processo. E, às vezes, o tribunal também contribui, dá uma certa contribuída para esse tipo de versão. Na sua visão, como é que o tribunal deveria atuar nesse julgamento, que é de importância histórica inequívoca, para se precaver desse tipo de manipulação? Boa noite também, Dora. É a sua questão importante, eu diria até que é muito difícil de responder, porque, na verdade, a essa altura,
o tribunal tem menos a fazer do que poderia ter feito antes em termos de precaução, Dora, porque, em verdade, claro, daqui em diante, agora que temos curso da ação penal, o tribunal terá que ser muito criterioso em observar as prerrogativas dos advogados, estabelecer todas as possibilidades de defesa ampla, contraditória, para não macular o processo nem a imagem do próprio tribunal. Esse é o contato que se pode ter, o cuidado daqui em diante. Todavia, Dora, o tribunal, bem intencionado, com boas intenções, nos últimos anos andou dando alguns passos que colocaram a segurança jurídica em discussão. Por exemplo, aquele entendimento sobre extensão ou não extensão da prerrogativa de foro das autoridades que são, por natureza constitucional, julgadas na Suprema Corte do país. Lembra-se, na súmula 394, lá dos anos 90, o tribunal entendia que mesmo com a perda do mandato, função ou cargo, a autoridade continuaria sendo julgada no tribunal. Em 2018, mudou-se completamente o entendimento, dizendo que quando houvesse perda de cargo, função ou mandato, a autoridade não seria mais julgada no tribunal, seria julgada em primeira instância. Agora o tribunal voltou sobre os próprios passos de 2018 e já diz de novo que a autoridade tem a competência do tribunal prorrogada mesmo que ela saia do mandato, cargo ou função. Então, Dora, para concluir, o que o tribunal poderia fazer para ter cautela, de certa forma ele já deixou de fazer. Agora o que ele precisa cuidar é da observância irrestrita, e eu tenho certeza que cuidará, no sentido de que a defesa tenha todas as suas prerrogativas atendidas, ampla defesa e contraditório sejam observados, que as provas sejam produzidas de forma farta, sem restrições, para que não haja nenhuma espécie de suspeita sobre o julgamento. E aí teremos, sim, um julgamento autorizado, imparcial, neutro, que possa garantir a autoridade da lei penal brasileira. Sua pergunta, Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, um dos temas que muito se fala nos últimos tempos é sobre a votação de uma anistia no Congresso Nacional, envolvendo as pessoas relacionadas aos episódios de 8 de janeiro. Havendo essa votação no Congresso Nacional, havendo a aprovação de uma anistia, de que forma isso poderá repercutir no julgamento que se inicia a partir de agora? Ou até quando a votação, a aprovação de uma lei de anistia influenciará ou poderá influenciar no resultado do julgamento ou paralisando o julgamento em questão? Boa noite também, Cristiano. E veja, nós temos essa possibilidade, sim, de o Congresso Nacional, num dado momento, aprovar um projeto de lei de anistia, e o próprio Congresso é que dirá, claro, nós conhecemos o teor do projeto de lei, mas não sabemos como ele sairá se sair, se for aprovado. E aí, naturalmente, que a depender do que for aprovado, o Congresso Nacional poderá fixar um intervalo de tempo de alcance daquela anistia concedida para determinados delitos. Isso só vai acirrar esse cabo de tensão, esse cabo de força que hoje caracteriza as relações entre os poderes da República no Brasil. Eu fico muito preocupado com isso, porque o Congresso vai, num ato legislativo, que a Constituição permite que seja feito, se opor a toda a autoridade do Supremo Tribunal Federal nesse grande julgamento. E isso poderá levar, inclusive, ao próprio Supremo Tribunal Federal, veja a que barras nós poderemos chegar, o controle de constitucionalidade da própria lei que vier a ser aprovada para instituir anistia. Imagine, Cristiano, se hoje o Supremo está processando e julgando aqueles acusados importantíssimos. Num dado momento, o Congresso edita uma lei os anistiando, e depois o Supremo declara a inconstitucionalidade dessa lei. Será um momento preocupante nessa tensão entre os poderes constituídos. Agora, como o projeto de lei que está em curso, para concluir a resposta ao seu questionamento, fala de atos ocorridos a partir de outubro de 2022, então ele não alcança apenas a invasão da Praça dos Três Poderes e a destruição dos palácios ocorrida em 8 de janeiro, ele recua e vai até os atos
do último semestre do governo Jair Bolsonaro. Por exemplo, aquela tentativa de edição de um estado de defesa inconstitucional para fechar o Tribunal Superior Eleitoral, os movimentos de 12 de janeiro, os movimentos de 12 de dezembro, como, por exemplo, aquela tentativa de explosão de um carro no interior de um aeroporto internacional em Brasília. Tudo isso, a depender dessa margem temporal de alcance do projeto de lei, se aprovado, poderá alcançar essas pessoas e teremos um problema. E, professor Gustavo, de forma bem breve, ainda pegando mais uma vez carona no que a Dora perguntou para o senhor acha que se tudo não for bem amarrado, obviamente que todos terão direito à ampla defesa, esse julgamento lá na frente pode ser anulado, como muitos foram da Lava Jato, ou quase todos? Mas há uma diferença aqui, para ser bem breve, meu caro Tiago. No caso dos julgamentos da Operação Lava Jato, tudo vinha de instâncias inferiores. Então, quando a matéria passou pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Superior Tribunal de Justiça, e chegou ao Supremo Tribunal Federal, era outra instância. Agora, essa ação penal está sendo processada e julgada na competência originária do próprio Supremo Tribunal. E só quem poderia discutir atos do Supremo Tribunal seria o próprio Supremo Tribunal. Eu não acredito que isso ocorreria, uma pronúncia de nulidade desses atos, compreende? Agora, eu acredito realmente que o tribunal vai se esmerar de todo modo para não permitir nulidade, para que isso não macule a imagem do julgamento e não leve para a história o julgamento do próprio julgamento feito do Supremo Tribunal Federal, é a impressão que tenho. Análise do professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Sempre bom receber o senhor aqui, professor. Grande abraço, volto sempre. Satisfação minha, Tiago. Boa noite para você, Dora, Cristiano, e para todas e para todos.